Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado, conforme seu costume. No sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a passagem da Escritura que vocês acabam de ouvir. Palavra da salvação. Eu digo aleluia, 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 amém. Irmãos e irmãs, boa noite. É com alegria que a gente se reúne mais um ano para festejar nosso padroeiro. E é com muita alegria que a gente se reúne aqui nesse momento, né, vendo toda a comunidade participando. No ano passado eu vim aqui, tinha algumas pessoas, mas é muito gratificante ver essa igreja cheia, né, cheia de graças, e não só de pessoas, mas cheia de graças. E Deus hoje nos traz a mensagem de anúncio. Jesus hoje vem nos dizendo que a palavra se cumpriu, que o que antes era proclamado por tantas e tantas gerações, que era somente palavra, que alguém ouviu dizer,
que contou para alguém que algo iria acontecer, e essa palavra foi se propagando, foi passando de boca em boca, de geração em geração, de que o Messias viria, de que alguém cheio de graça, enviado pelo Espírito Santo, viria para fazer parte da humanidade, para sentir as dores da humanidade, para conviver com a humanidade. Alguém grandioso que viria para libertar os cativos, dar visão àqueles que necessitavam, dar liberdade aos aprisionados. E quando Jesus faz a leitura, no dia de sábado ele vai à sinagoga, para a gente perceber que Jesus cumpre com as obrigações de que ele nasceu, né? Porque Jesus nasceu judeu, a gente sabe disso. Jesus nasceu judeu. E Jesus frequentava a sinagoga. Que quando Jesus foi crucificado, quando eles traziam a palavra para ele, diziam que ele ficava fazendo montinhos, juntando multidões, ele dizia com muita clareza: eu não falei nada escondido. Tudo que eu falei às claras. Porque Jesus frequentava a sinagoga. Jesus falava na multidão, mas ele falava em aberto. Ele nunca falou às escondidas. Jesus frequentava a sinagoga nos dias de sábado, como era de costume, e de certo dia ele faz a leitura. E nesta leitura está escrito exatamente o anúncio da vinda desse Messias. Exatamente falando dele, que viria alguém enviado pelo Espírito Santo, porque tudo que é regido pelo Espírito Santo, quando a palavra veio até Maria, através de Deus enviou o anjo até Maria, e o Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora, enviando seu Filho, o Espírito Santo envia Jesus para nós. Deus envia seu Filho para a humanidade. E esse mesmo Jesus enviou o seu Espírito para nós, para que nós dessemos continuidade a essa vivência. O tema de hoje está relacionado à iniciação cristã. E para iniciar a nossa vida cristã, nós precisamos conhecer este Deus, amar esse Jesus Cristo e frequentar a nossa igreja. Olha que nós católicos estamos em falta com relação à nossa presença diante de Deus, frequentar a nossa capela, fazer as nossas orações em comunidade. Orar individual é importante, é extremamente importante, mas também é importante que a gente faça a nossa oração em comunidade, viver em comunidade. Esse é o grande desafio da vida cristã. Esse é o grande desafio, é a convivência em comunidade, é trazer em comunhão, é colocar em comunhão. E Jesus Cristo coloca todo esse processo de importância, porque Jesus reúne os discípulos, envia os discípulos, e isso faz com que nós possamos acreditar na importância de estar reunidos, de estar em comunidade, de celebrar em comunidade. E a palavra diz que esse Jesus seria alguém que viria para libertar de todas as prisões, seja da cegueira. Quantas vezes a gente tem olhos, mas não enxerga? Quantas vezes a gente tem ouvidos, mas não escuta? Que muitas vezes a gente vai à capela todos os dias, mas retorna para casa do mesmo jeito. Ouve, mas não escuta. Existem duas diferenças. A gente precisa ouvir mais Deus, escutar mais Deus, escutar o que Ele tem a dizer. Nós só conseguiremos nos transformar quando a gente parar para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Aí sim a gente vai poder entender o que Ele necessita, o que nós precisamos para entender o projeto de Jesus Cristo. E aí Jesus vem dizendo também na leitura
para dar recuperação à vista, libertar os oprimidos, proclamar um ano de graça. E aí, diante dessa leitura, hoje, antes de sair para cá, eu senti a necessidade de conhecer mais a história de Santo Antônio. Porque é um santo que a gente escuta muito, mas pouco aprofunda. E Santo Antônio foi um dos santos que mais obrou milagres. E em vida, e muito jovem. Muito jovem. E uma das coisas que a gente precisa aprender deste homem é confiar na palavra de Deus. Foi alguém que mais confiou no projeto de Jesus. Confiou em Deus em todos os momentos da sua vida. Entregou sua vida para Deus. E nós, como cristãos, nós não veneramos imagem, como muitos pensam, mas nós admiramos o exemplo de vida de algumas pessoas que foram importantes no reino de Deus. E Santo Antônio foi uma pessoa importante porque trouxe a palavra de Deus para muitas pessoas. Foi alguém que, assim como Jesus Cristo, que gostava de ensinar, que a palavra diz que Jesus ensinava as multidões. E Santo Antônio fazia isso nas praças, ensinando a grandes e grandes multidões. Falava da palavra de Deus com sabedoria. E nós precisamos aprender deste padroeiro a também levar a palavra de Deus. Quem louva Santo Antônio precisa também ser um propagador da palavra de Deus, assim como ele foi. Porque quem louva Santo Antônio entende a importância que ele teve no reino de Deus, a importância que ele teve para o projeto de Jesus Cristo, para propagar a palavra, ensiná-la e fazer ela transformar, como ela transformou tantas e tantas pessoas. E nós, como cristãos, aqui presentes, precisamos também aprender do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior dos mestres, o grande educador, aquele que ensinava com sabedoria, que em poucas palavras e atitudes nos dizia a importância do amar, a importância do perdoar, a importância de servir. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. E ele hoje nos convida, assim também como o nosso padroeiro, que tanto buscou servir a palavra de Deus, falar da palavra de Deus, ensinar da palavra de Deus. Nós também somos convidados, somos convocados a dizer sim. Sim, Senhor, aqui estou. Estou à tua disposição. Não tem quem faça isso, então manda que eu faço. Está faltando alguém para fazer isso? Eu vou. Assim como Isaías dizia: Senhor, se não tem, me envia, me manda. A messe é grande, meus irmãos, mas são tão poucos os que querem trabalhar para este reino. São tão poucos os que querem e que se disponibilizam a ajudar, a auxiliar nesse reino de Deus. Nós precisamos aprender a nos desprender. Nós estamos acomodados nas nossas casas e essa pandemia nos deixou mais acomodados ainda. Precisamos sair da nossa comodidade e ir ao encontro do outro. Essa é uma grande necessidade. E Jesus hoje nos convida, nos convoca a sermos mais evangelizadores, a trazer a palavra de Deus para a nossa vida, mas também levar para o nosso próximo. Para que não só nas trezenas, que sejam belas e grandiosas, mas que quando acabar esse momento, que não fique só nisso.
mas que nós possamos aprender de cada momento vivido aqui, para que possamos dar continuidade à nossa vida cristã, à nossa vida em comunidade, ao nosso servir, porque Jesus Cristo nos ensina que é importante servir. Ele diz que não veio para ser servido, mas veio para servir. E nós precisamos aprender. Nós somos muitas vezes cheios de prepotência, de nos achar melhor ou maior do que o outro e de querer sempre que o outro venha ao nosso encontro. E a gente muitas vezes esquece de ir ao encontro do outro. A gente esquece de nos colocarmos a serviço, assim como Jesus Cristo fez, se colocando ao servir, falando de Deus. Quantas vezes a gente não senta na nossa calçada para conversar o que a gente não deve, né? Quantas vezes a gente não tira um tempinho da nossa vida para fofocar da vida alheia, para que a gente possa usar as redes sociais. E poucas as vezes a gente tira do nosso tempo para fazer o bem ao nosso próximo, para falar de Deus para alguém, para servir a nossa comunidade, para fazer a nossa igreja se tornar ainda mais bela, mais festiva. Muitas vezes a gente está sentado lá no banco lá atrás só resmungando e falando mal dos que estão lá na frente. E poucas vezes a gente se coloca no lugar do outro e dizer, não, eu vou ajudar. Eu não estou fazendo nada e mesmo que eu tivesse, eu vou tirar o tempinho para Deus. Por quê? Na hora que a gente adoece, aí, vale meu Deus do céu, aí é oração por cima de oração e penitência por cima de penitência. E a gente muitas vezes quer só receber, mas pouco quer dar. E a gente não pode fazer isso. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, quem muito recebe, precisa dar muito mais. E nós precisamos fazer isso. É necessidade de cristãos. Não se concede um cristão acomodado. Não se pode dizer cristão. Me lembrei de uma frase do Frei que ele dizia o seguinte: não existe católico praticante. Ou você é, ou você não é. Ninguém se forma para ser professor e não é professor. Se a sua formação é professor, você é professor, não importa onde você esteja. Ninguém tira uma carteira para não utilizá-la. Então é dessa forma. Ele dizia exatamente isso. Como é que eu digo que sou católico, mas não vou à minha igreja? Não frequento a minha igreja? Não contribuo com a minha igreja? Não estou presente? Então eu não sou. Eu fui batizado por aí, né? Mas não sou. E uma das coisas me chamou muita atenção a isso. E realmente é dessa forma. Ah, você sou. Todo mundo que não é evangélico se torna católico, mesmo que não frequente a igreja. E não é bem assim, né? A gente precisa ser igreja. Igreja não é só templo, mas é pessoa. Mas nós somos convocados a também ser igreja, templo, porque o Espírito Santo vive em nós. E nós precisamos fazer morada deste Espírito Santo. Qual é a nossa morada? Como eu estou preparando minha morada? Como anda minha morada preparatória do Espírito Santo? Para que nós possamos, nesta noite, levar para as nossas casas o ensinamento de que precisamos servir ao outro, mas precisamos servir o projeto de Jesus Cristo, aprendendo deste Deus que nos ensina sempre, e aprendendo do nosso padroeiro, grande doutor da igreja, que muito ensinou e que hoje ensina a comunidade de Sado, que é a comunidade que vos louva, a ser também anunciador da palavra de Deus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja.